Eu sempre gostei muito de histórias, livros, jogos, desenhos, animes, todas essas formas de contar uma história me chamam muita atenção. E algo que eu sempre amei é observar como uma história simples pode escalar para algo mais interessante. O primeiro contato que eu tive com algo nesse estilo foi Hora de Aventura, um desenho bem simples, sem muita profundidade, que pouco a pouco foi escalonando para algo maior, até se tornar essa obra de arte que conhecemos hoje em dia. E desde então esse estilo de narrativa se tornou o meu favorito, uma história simples e sem muito compromisso que consegue se aprofundar muito nesse simples ao ponto de se tornar algo muito interessante de acompanhar. E dentre as obras que eu já assisti que seguem esse estilo, gente fina, está uma que eu gosto bastante, que é Kobayashi-Sentai no Maid Dragon. Um anime que inicialmente começou com uma proposta muito simples e cômica, mas que acabou criando uma história muito boa sem perder esse sentimento inicial. E alguns aí podem dizer: ah, mas Kobayashi-san não tem história, é só um anime de comédia com dragões peitudas. E eu te respondo, querido telespectador, não é só isso. E é exatamente sobre isso que iremos falar hoje. Vamos justamente ver o anime através da perspectiva daquela que é a representação de liberdade, com uma história muito bem construída dentro do anime. Vamos ver a perspectiva da nossa querida Mestre Kuka, empregada dragão, Toru. Toru veio de um mundo diferente da Terra, onde magia, deuses e criaturas míticas existem e interagem diretamente com o mundo ao seu redor. Dentre essas criaturas estavam os dragões, seres que eram capazes de nivelar terrenos e destruir praticamente qualquer coisa no caminho. Mesmo assim, apesar de tamanho poder, os dragões sofriam de um mal em sua existência que os aprisionavam. Eles não eram livres de verdade, sua liberdade havia sido tomada pelos deuses, que se apossaram daquele mundo e começaram a o controlar. E os dragões se uniram contra eles em uma forma de os expulsar de uma vez e trazer liberdade para o seu mundo. E essa guerra entre dragões e os deuses durou por anos, eles apenas lutavam e se reagrupavam constantemente em uma batalha que não parecia que teria fim. Tanto tempo se passou que Damocles, o líder dos dragões, viu pouco a pouco os dragões se dividirem em três grupos: aqueles que ainda continuavam lutando contra os deuses, os que se uniram ao lado dos deuses e os que se recusavam a tomar qualquer partido, nomeados de Facção do Caos, Harmonia e Espectadora, respectivamente. Mas percebe-se que o nome Facção do Caos não foi algo que Damocles decidiu, foi algo imposto ao seu grupo pela Facção da Harmonia. Era mais uma vez os deuses tirando sua liberdade de escolha e nos impondo como os vilões daquele mundo, aqueles que queriam mergulhar o mundo em conflito e destruição e nada além disso, o lado errado daquela batalha que se seguia por séculos. E é então que no meio desse conflito, em tempos de reagrupação e restauração de sua força para continuar a guerra, que nasce Toru. Toru nasceu e cresceu por muito tempo rodeado apenas por dragões do caos. Mesmo assim, Damocles fazia o que podia para manter sua filha o mais longe possível dos conflitos que viver naquele meio causava. Tanto que é por isso que ele afirma a Toru que os humanos são o pior mal do mundo e merecem ser expurgados, embora seu real sentimento em relação a eles fosse de completa indiferença, mesmo agora com eles tendo se unido à Facção da Harmonia. Ele fala isso a Toru justamente para protegê-la da Facção do Caos, que provavelmente a perseguiria por ter um pensamento contrário a eles, mas não demorou muito até ele perceber o quanto cada vez mais Toru acabaria se afixando a mais e mais pensamento da Facção do Caos, e que o peso disso seria muito maior para ela, justamente por ser filha do líder. E Damocles nunca quis isso, então ele decide deixar Toru ver o mundo por ela mesma, decidir aquilo que queria, acreditar naquilo que achava correto e que desenvolvesse seus próprios ideais, e junto com tudo isso pensasse o que quisesse dos humanos, sem que alguém lhe dissesse um pensamento prévio. Damocles queria que Toru fosse o mais livre possível, mesmo que naquele momento aquilo fosse algo não alcançável. E é assim então que a jornada de Toru começa, e ela rapidamente chega à conclusão de que humanos são tolos. Eles eram inteligentes e tinham criações interessantes, mas ao mesmo tempo lutavam por motivos banais incontáveis vezes, e sempre acabavam se destruindo, como um bando de tolos. Toru conhece muito outros dragões também de outras facções. Ela se torna uma figura fraterna para uma solitária Kana. É mutuamente respeitada por Fafnir, aquele que só se importava com seu tesouro e a si mesmo. Conhece os pensamentos de Lukoa, um espectador que vê guerras como algo tolo, até entre os dragões, e encontra aquela a qual considera como sua melhor amiga. Cada um deles representa uma parte muito essencial do conflito interno de Toru. Ela vê guerra como algo tolo, assim como Lukoa, mas não pode simplesmente ficar olhando todos se destruírem. Ela sabe que está sendo usada e seguindo em favor dos desejos de outros, assim como Fafnir lhe disse, mas ela não pode simplesmente deixar seu pai de lado. Ela respeita Elma e a vê como uma pessoa que, por um momento, mais a entendia até aquele ponto, mas ela percebe também o quanto seus pensamentos são opostos, e no final de tudo ela se vê tão solitária quanto Kana, mas é uma solidão a qual companhia nenhuma poderia ajudar. Então Toru se encontra presa em uma decisão que só ela podia tomar, mas nenhuma das opções eram boas. Ela não queria ir contra o seu pai ou Elma, mas não queria apenas observar enquanto ambos os lados se destruíam. Toru não queria escolher lados,
caos. Ela não queria acatar a decisão de ninguém e muito menos viver em um mundo onde dragões como Kana, Elma e até mesmo Ilulu sofriam tanto. Toru queria algo diferente, uma saída diferente para seus problemas, uma perspectiva epifânica ao qual ela não tinha visto ainda. E, coincidentemente ou não, essa perspectiva revolucionária veio até ela, não por um dragão que ela conheceu, mas de uma humana, não alguém importante, mas de uma ladra que deu o azar de atacar um nobre e veio se esconder justamente onde Toru estava. E é com ela, com essa simples e patética humana, que Toru percebe que nunca havia pensado no conceito de ser livre. Aquela garota a julgava como sendo livre por voar pelos céus e destruir qualquer um em seu caminho. Mas Toru era realmente livre? Ela nasceu na facção do caos e era destinada a lutar contra os deuses. Se tudo aquilo acabasse, ela seria livre? E se ela fosse livre, o que ela faria então? E aquela humana então oferece a resposta mais inusitada para essa pergunta. Se ela fosse livre, ela seria uma empregada. Toru, a princípio, achava aquela visão ridícula. Se todo o conceito de ser livre era, bem, ser livre, então por que se sujeitar à escravidão após isso? Mas logo ela entende quando a garota responde dizendo que não importava, afinal essa seria sua escolha e ela teria a opção de escolher. Isso ecoa dentro de Toru. Liberdade se torna um conceito muito maior do que apenas ir aonde quiser e fazer o que quiser. É algo muito maior. Se trata de ter opções e escolher qual caminho quer seguir. Toru não tinha escolhas reais, ao menos não tinha além daquelas que ela conhecia. Estar ao lado dos deuses e humanos, ou estar ao lado do seu pai, ou simplesmente observar. Nenhuma daquelas escolhas convia totalmente a Toru, então ela só aceitou a realidade como era e continuou a viver por viver, até que chegou um momento que ela não podia mais fazer isso. E naquela hora foi quando Toru percebeu que ser livre era justamente a resposta para seus problemas. Sem nem mesmo saber, Toru havia chegado à mesma conclusão de seu pai, e então ela toma sua decisão. Ela mesma acabaria com aquela guerra. Ela iria encerrar aquele confronto tolo de milênios e libertar os dragões. Ela traria liberdade, não por uma facção, mas por ela mesma. E ela consegue. Talvez não libertar toda a sua raça, mas pelo menos a si mesma. Entretanto, é também no momento que ela mais é livre que ela se sente mais só, e ela não sabia o que fazer. Ela se encontrava em um mar de possibilidades tão grande que até ela, que era um dragão, se sentiu pequena e inferior comparada a tamanho e imensidão. Mas é justamente nesse momento que aparece aquela que se sente tão sozinha quanto ela, e a puxa gentilmente. Kobayashi não teve uma história tão intensa quanto a de Toru. Ela era apenas uma assalariada, que aceita a realidade humana em suas limitações e solidão. Kobayashi, assim como Toru, naquele momento se sentia sozinha em meio à sua liberdade, embora sua visão em relação a tudo seja muito mais pragmática. Mas é justamente essa mulher pragmática e bêbada que lhe dá uma nova perspectiva de vida. Essa mulher que tagarelava sobre empregada sem parar que lhe fez companhia em seu momento de maior solidão. Kobayashi, aquela que, de tão sem fé, salvou sua vida. Kobayashi é aquela que salva Toru naquele momento de seu maior medo. Não da morte, mas de sua liberdade. E por conta disso, Toru resolve dedicar o resto da vida mortal dessa humana para ser sua empregada, porque ela quer fazer isso, porque é a escolha dela. Ela escolheu aprender a limpar, lavar e cozinhar. Aprendeu a se relacionar com humanos melhor que Kobayashi e a levar aquela nova realidade divertida, pacata e até tão entediante que ela poderia dormir tanto quanto um humano. E não só isso, sua liberdade não ficou apenas nela, mas foi o farol para os vários laços que ela criou ao longo de sua vida. Uma liberdade que veio para Kana e Ilulu, que agora poderiam ter uma família, ser crianças e se divertir. Uma liberdade para Fafnir, que agora poderia não só coletar seus próprios tesouros através de jogos, mas como também criar os seus próprios sendo um mangaka. Para Elma, que agora poderia comer o que quiser e ajudar os humanos daquele mundo a terem condições de trabalhos melhores, lutando pela justiça e não mais sendo venerada como uma deusa, mas como uma igual, tanto para os humanos, mas também em relação a Toru. E para Kobayashi, que teve sua vida virada de ponta cabeça, literalmente da noite para o dia, mas que não importava. Afinal, ela não desgostava nem um pouco dessa nova realidade. E quando você olha no grande esquema das coisas da vida de um dragão, tudo isso é completamente fútil e irrelevante. Cozinhar, jogar, trabalhar, estudar e fazer palhaçadas, nada disso é equiparado às grandiosidades que eles podiam fazer com seu poder e força colossal. E mesmo assim, essa é a maior conquista que um dragão já atingiu. Essa é a maior conquista que Damocles queria atingir. E toda essa história é imersa em um monte de episódios muito mais divertidos e com um tema mais leve. O anime é uma comédia, mas em quase todo capítulo é possível se extrair alguma reflexão que fazem com essa realidade. Coisas como o que é uma família, os laços e amizades que construímos, o que é ser um humano e entre outros temas. No final, ter todo esse conjunto de temas unidos em uma narrativa majoritariamente leve e descontraída foi uma ótima escolha. Kobayashi-san definitivamente é um dos meus animes favoritos e eu gosto muito da história, embora a obra não seja perfeita e tenha ressalvas bem irritantes se lidar, como o eti meio intrusivo, 99% do personagem da Lukoa e outras problemáticas que eu não quero comentar quando se trata de personagens tecnicamente mais novos. Mas quando eu consegui passar dessa barreira, eu pude presenciar uma história incrível por trás, uma história sobre liberdade, amizade e amor, que eu pude ver não só através da Toru, mas como de outros personagens dentro do anime. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.